Hey mates, aqui é o Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Present Continuous, ok? Você que tem acompanhado as nossas mídias, você viu que recentemente a gente postou ao longo da semana aí um post contemplando aí o Present Continuous e eu vou explicar, vou falar um pouquinho mais disso também aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Sendo muito objetivo, essa estrutura se dá, esse tempo verbal, ele é utilizado para descrever ações em andamento. Ele dá ênfase justamente na continuidade, no andamento das ações. É por isso que é muito comum que você veja o que nós chamamos de gerúndio. Isso se dá aqui com o ing ao final dos verbos, ok? Se você quer fazer um paralelo com o português, eu diria que é um daqueles raros momentos em que você consegue fazer uma comparação e ela a maior parte do tempo faz sentido. No português a gente também tem isso de uma forma muito similar, porém isso vai se dar com o endo, o indo. Por exemplo, nesse momento nós estamos gravando. Repara que eu quero dar ênfase no andamento dessa ação, eu estou dizendo gravando. Ok, eu poderia dizer que a gente grava, mas não é isso. Eu quero dar ênfase nessa continuidade, por isso eu digo que nós estamos gravando, ok? É isso que nós estamos fazendo nesse momento, ok? Então é basicamente isso, porém no inglês. A gente vai explorar isso um pouquinho, eu vou falar algumas peculiaridades desse tempo verbal, algumas regras também, ok? Bom, algo muito importante que você precisa se apropriar para compreender isso é o tal do verb to be. Isso, inclusive, nos nossos vídeos anteriores também, o Rodolfo falou algo muito preciso sobre isso, então eu sugiro que você acompanhe lá também. Eles, de certa forma, se conectam. É importante que você se aproprie disso, mas a gente vai retomar aqui também. Então, o que eu preciso? Desse verbo ser e estar, porque é algo que eu estou fazendo. Então, há necessidade desse estar, né, dentro da frase. Como é que isso se dá no inglês? Por exemplo, I talking on the phone. Repara que nós temos o verbo na base form, ele seria talk, mas a gente tem o acréscimo aqui do ing, do ing. Assim, eu tenho aquele conversar que é talk, ele vira talking e começa a ter o sentido de conversando. Entende? Isso de ênfase do andamento da ação. Então, eu venho aqui com o I am talking on the phone. Por que não faria sentido nenhum dizer I talking on the phone? Faria um tanto quanto estranho. Eu falando no telefone, então eu preciso, há necessidade para esse tempo verbal de completar ali, de complementar com o tal do verb to be. Então, I am talking on the phone. Eu estou falando no telefone. O próximo exemplo, you working. Então você tem aqui o pronome you e o working. Lembrando que o verbo na base form seria work, ok? Porém eu tenho aqui o acréscimo do ing e justamente ele tem esse working. Então são coisas que se complementam, começa a observar. Seria to be, no caso aqui, perdão. Sorry guys, my mistake. You are working. E você tem então to be e basicamente aqui o ing. São coisas que se complementam. E que é importante que você saiba, né? Não faria sentido nenhum, como eu no automático aqui colocava, colocar o am aqui. Isso não faz sentido. Justamente por quê? Porque dessa forma, imagina eu dizer assim, você estou trabalhando, não faria muito sentido, né? Então há necessidade de utilizar da forma correta, ok? E até por isso que talvez o to be seja um dos primeiros elementos gramaticais que a gente estuda quando a gente começa a estudar um segundo idioma, justamente porque ele tem um tratamento um tanto quanto diferente dos demais, ok? Então vamos lá. He watching TV. Então eu venho aqui com o complemento, não seria o am, não seria o are, mas quando eu tenho terceira pessoa do singular, eu venho com o is. He is watching TV. Nesse sentido, eu estou querendo dizer que ele está. Eu tenho o verbo na base form, que seria o watch. Ele está assistindo, por isso a necessidade do ing. Okay? He is watching TV. E o nosso last one, we. E nós temos o verbo study, na sua forma do gerúndio, vai ficar studying, we are studying. Isso eu quero dizer que nós estamos estudando. Tudo bem? Então, basicamente, essa estrutura, ela tende a ser muito simples mesmo, então, se apropriar, se você já se apropriou do uso do am, do is e do are, vai ficar tranquilo para você, mas o ing ali no final dos verbos. Então, é só colocar ing e tá resolvido, certo? Quase isso. Temos poucas exceções, mas elas existem, ok? Os verbos terminados em e, a gente tira esse e e coloca o ing na hora de passar para o gerúndio, ok? Isso quer dizer que, por exemplo, o verbo make foi o meu exemplo. Então, na base form,
ele seria make. Porém, quando ele vai pro gerúndio, eu tiro o E. Isso com os demais verbos que terminam aí com E. Então, take, né? O próprio make, né? E uma série de outros exemplos aí terminados com o E. Então, tirou o E, coloca o ing. Uma outra exceção em que pouca gente fala são os verbos terminados com IE. Então é o caso de lie, que pode ser mentir, pode ser deitar também. É o caso de die, que pode ser morrer também. Então, basicamente, quando eu tenho esses verbos terminados com IE, a gente precisa tirar esse IE, trocar esse IE pelo Y e aí acrescentar o ING. Tudo bem? É o caso de lie. Na sua base form, ele seria isso aqui, lie. Porém, quando ele vem pro gerúndio... Putz. Quer começar? Tá, eu ia até falar se quer começar do... Ok. E é o caso do lie também, olha lá. Então, na sua base form, ele é isso aqui, ó. Lie, ok? Porém, quando a gente passa pro gerúndio, ele torna-se lion. Eu troco esse IE pelo Y mais o ING. Em termos de regra, é muito simples mesmo. Se você se apropriar dessas regras aqui, as exceções são poucas, eu acredito que vai ficar muito simples para você se apropriar e começar a utilizar isso nas ações também. O mais importante também é que você compreenda para que se usa. Então, volto a repetir. É simplesmente um tempo verbal no presente e que procura enfatizar o andamento das ações. É importante ressaltar que ele existe também no passado, então existe também o past continuous também, ok? Com essa mesma estrutura para o gerúndio, mas é esse estar, esse am, o is e o are que vai mudar um pouquinho, mas essa conversa para um outro momento, ok? Bom, agora é o momento de testar um pouquinho da sua compreensão sobre tudo isso, então eu coloquei uma pequena frase aqui com uma lacuna. Eu gostaria que você preenchesse de acordo com o que a gente viu aqui e com o que a gente tem visto aí nas últimas aulas, como eu mencionei, inclusive o próprio Rodolfo fez esse tema anteriormente, então são aulas que de certa forma se conectam. Então vamos lá. They coming over for dinner. E essa ideia do come over, né, que seria lá na base form, é a ideia de vir, né? Você está vindo para o jantar, né? E aí como é que a gente completaria isso? Precisa desse estar, precisa saber se você está vindo, não é mesmo? Então o verbo come, olha mais um exemplo lá, os verbos que na base form eles terminam com E, e você tira esse E para acrescentar o ING. Então já está feito, o trabalho está feito aí para você, mas falta o verbo estar. Como é que a gente faria isso? Eu tenho o is, o are e o am. Bom, acredito que você tenha pensado aí, e é isso mesmo, a gente preenche aí com o are. They are coming over for dinner, ok? É importante dizer que tudo aquilo que você já aprendeu sobre o verbo to be se aplica aqui da mesma forma. Se eu quisesse perguntar, are they coming over for dinner? Se eu quisesse negar, they are not coming over for dinner. É muito simples, ok? O que a gente precisa mais se atentar é o uso do gerúndio ali e não se esquece daquelas regrinhas ali que eu mencionei, aquelas exceções ali, essa regra, ok? Muito bem. Essa segunda eu vou deixar como desafio para você já pode observar essa frase, tá assim. She sleeping on the sofa. She sleeping on the sofa. She blank. Sleeping on the sofa. Então, a gente precisa preencher esse espaço ali com o is, com o are ou com o am. Lembrando que isso também vai lá para o nosso grupo do Telegram, você consegue responder lá também. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, aqui embaixo, justamente aqui na descrição, você encontra o grupo para fazer parte o link para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Ali a gente posta uma série de conteúdos, inclusive esse, então esses quizzes vão lá, de forma anônima você consegue responder. E a gente centraliza tudo por lá, basicamente tudo. As aulas gratuitas que a gente dá durante a semana e todo o nosso conteúdo, então não deixe de nos seguir por lá também, ok? That's it guys, see you next time, take care. Nossa, me baralhei todo, né? Falei o quê, né?